30 anos, Arthur Melo fica muito próximo de ser o novo reforço do Santos. Conheça um pouco mais sobre o possível reforço santista depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligados aqui no YouTube, hoje eu trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o volante Arthur, ele que fica então muito próximo de ser o novo reforço do Santos para a sequência de 2026. Mas antes de falar do Arthur, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O volante Arthur, revelado pelo Grêmio com passagens pelo Barcelona, pelo Liverpool, pela Fiorentina e estava na Juventus de Turim desde 2023, fica então muito próximo de ser o novo reforço do Santos para a sequência de 2026. No vídeo de hoje, vamos mostrar para você, torcedor santista, como que gosta de jogar o Arthur através do seu mapa de movimentação, a sua posição detalhada. Vamos mostrar vídeos do Arthur para você também aqui no nosso canal. E para começar o nosso vídeo ilustrando para você, torcedor santista, na tela, os números de Arthur Melo jogando pelo Grêmio na temporada de 2026. Total de 23 jogos, 17 deles como titular, marcou um gol e assinalou 2 assistências. Aí a principal característica do Arthur é a sua precisão nos passes, 93% de acerto neste quesito, além de 28 passes decisivos, 2 grandes chances criadas, 22 desarmes e 14 interceptações, aí dá um total de 61% dos duelos defensivos ganhos e além também de 73% de eficácia na bola longa. Olhando um pouco agora para o mapa de movimentação, mapa de calor de Arthur Melo, ele que tem 1,72 m e tem o seu pé direito como seu pé dominante. A gente vê pelo mapa de movimentação do Arthur, pela característica desse atleta, sempre foi um jogador de ter o controle da bola. O Arthur, desde as categorias de base do Grêmio, passando por aquele Arthur de 2017, que passou por Barcelona e diversos clubes europeus, o Arthur sempre teve a característica principal de saber ter o controle da bola. Então a gente percebe que é um jogador que tem muita movimentação. Na temporada 26 pelo Grêmio, ele jogou ali pelo lado esquerdo, a gente vê pela mancha um pouco mais forte ali na faixa esquerda, mas o Arthur participa ativamente da fase de construção, dando muita qualidade nessa construção ofensiva, e também o Arthur pisa muito ali no campo de ataque. A posição detalhada do Arthur jogando pela equipe do Grêmio na última temporada nos mostra, né? Jogou como meia central nos jogos que nós acompanhamos, mas ele sabe também jogar como volante. Mostrando um pouco a fase de construção da equipe do Grêmio, e aí consequentemente a gente vê o Arthur participando ativamente, conforme nos mostra o mapa de movimentação, um jogador que sempre baixa entre os zagueiros para começar essa construção. Ano passado o Grêmio construindo esse 3+1 ou 3+2, o Arthur aparecia ativamente para ser esse cara para começar a construção. Separei mais um lance aqui, o Everton já dá a opção de passe para o Arthur, que já aparece para receber essa bola. Aí tem a principal característica do atleta, mesmo com o salto de pressão que vai aparecer agora, o Grêmio até com a superioridade, mas olha o Arthur como domina, esconde a bola e ele consegue clarear jogadas por ali. Mais uma vez, ó, aqui você não vê o terceiro zagueiro do Grêmio iniciando a construção, mas olha só o Arthur baixando. O Arthur baixa, já recebe essa bola, mesmo com pressão, ele consegue já cadenciar o jogo e liberar a saída por ali. Mais uma vez, a construção acontecendo, a saída com 3, o Arthur entre os zagueiros começando a construção com muita tranquilidade, já esconde a intenção do passe e aí ele sai com muita tranquilidade. Então a principal característica desse jogador, eu procurei trazer essa primeira fase de construção. O Cuca também trabalha nesse 3+2 e o Arthur pode ser esse cara importante para iniciar essa primeira fase. Então sempre ele baixa entre os zagueiros para iniciar. E a principal característica dele, você vai ver daqui a pouquinho também, é um jogador que esconde muito a intenção do passe. Ele esconde muito a bola, consegue dominar, dificilmente o Arthur é desarmado, então o Arthur tem muita facilidade nesse movimento e pode ajudar bastante o Santos nessa primeira fase de construção. Uma das características marcantes do Arthur é essa, né, de esconder a bola do adversário. O adversário tem muita dificuldade de tirar a bola do Arthur e ele tem muita facilidade em encontrar espaços vazios. Nesse caso agora, ele já percebe ali a movimentação do lateral passando em profundidade. Aqui ele recebe naquela primeira fase de construção, mas muito bem marcado, né, muito pressionado por 4 jogadores ali, ele consegue com muita tranquilidade desafogar a equipe lá de trás e aí já acionar o lateral passando aqui ao lado oposto. Então ele consegue com muita naturalidade, tranquilidade, desde o início da sua carreira, é essa de receber até num ponto até crítico como esse, por exemplo, receber essa bola mesmo pressionado por 2 adversários, ele consegue desafogar essa pressão, ou seja, tira o salto de pressão do adversário e aí a equipe
a equipe do Grêmio sai com muita tranquilidade. Então é uma característica muito marcante essa do Arthur, participa muito dessa dinâmica do terceiro homem, ali participando, ali tentando tirar essa pressão, e aí consegue com facilidade, mesmo pressionado por dois jogadores, ele tira um pouco essa pressão e aí sai com muita tranquilidade. A fase de construção ainda do Grêmio, e se você estiver gostando do vídeo do torcedor santista, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Peixe. Uma outra característica do Arthur que chama nessa fase ofensiva ainda é a bola longa. 73% de acerto nesse quesito. É um jogador que, no mínimo espaço que o Arthur receber, ele vai, obviamente, observar, como agora ele já olha, vê a movimentação do ponta lá na profundidade, ou lateral passando na profundidade, ele vai arriscar essa jogada ofensiva para buscar liberar os seus principais jogadores. Olha só, ele recebendo com muita espaço, né, com muita naturalidade ali no meio campo, com espaço, ele vai ter tempo de pensar o jogo, e aí ele vai acionar no ponto futuro ali o atacante para um belo passe, inclusive, a receber ali. Tem escora, o zagueiro acaba tirando. Mas olha só, mais uma vez, recebendo no meio campo, de novo com liberdade, para conduzir a bola e aí para achar um passe em diagonal ali para o lateral, passando lá na profundidade. Olhando um pouco para a fase defensiva, e aí é um curioso que o Arthur tem bons números também nos duelos pelo chão, né? Ele desarma e aí ele já sai para o jogo. Desarmou e já sai para o jogo também. De novo aqui, olha o grau de dificuldade nesse jogo do Bragantino. O Bragantino saltou a pressão, o Arthur recupera e aí sai com muita tranquilidade, observando a movimentação dos seus companheiros do lado, justamente para dar esse passe. Contra o São Paulo também, São Paulo pressionando, o Arthur consegue recuperar a bola e aí sai para o jogo. Clássico contra o Internacional, ali o Arthur, ali no lado a lado com o meia da equipe do Internacional, ele consegue antecipar, interceptar esse passe. Contra o Mirassol também, o Arthur um pouco atrás ali da marcação da equipe do Mirassol, ele já recupera e mais uma vez sai para o jogo. Então é um jogador que tem boas valências interessantes que, ao meu ver, eleva o nível técnico do meio-campo do Santos. A gente tem que entender que o Arthur não é mais aquele Arthur de 2017, não é aquele Arthur do Barcelona, mas é um outro atleta agora, fisicamente diferente, mas as suas características ainda permanecem. Então a gente viu no vídeo, um jogador que tem uma boa condução com a bola, boa visão para ter a bola longa, para praticar um jogo direto. Uma principal característica do Arthur, se a gente observar bem, é essa de esconder a bola, de esconder a intenção. Então é um jogador muito qualificado que pode, né, ajudar bastante esse meio campo da equipe do Santos, o técnico Cuca. Preparamos também para você, torcedor santista, o radar de desempenho do Arthur da última temporada. Lembrando que o radar de desempenho nós utilizamos o seu mapa de movimentação, aliado aos seus números, e com a ajuda da inteligência artificial, nós chegamos à média final de 6.4 e avaliamos aí alguns quesitos desse jogador, como por exemplo, passes 8.6, duelos defensivos nota 6, passes decisivos 6.5, a sua mobilidade 6.1 e as suas finalizações 4.8. Talvez o principal déficit desse jogador é a sua finalização, nota de 4.8. Dentro da nossa escala de avaliação, média de 6.4, o Arthur é um bom reforço para o Santos para a temporada de 2026. Mas agora com você, torcedor santista, eu quero saber a sua opinião, quero saber a sua análise, o que você pensa, o que você acha desse possível reforço. O Arthur falta muito pouco, o Santos aguarda só a derrubada do Transferban para fazer o anúncio oficial desse jogador. Ele que é amigo do Neymar, né, amigo próximo do Neymar que indicou a contratação do Arthur, e ele pode elevar o nível técnico do meio-campo santista. Mas eu quero saber a sua opinião. Escreva pra gente nos comentários, eu vou ler a sua mensagem aqui no nosso canal. E lembrando que nosso canal tem uma meta muito agressiva, que é chegar aos 20 mil inscritos, e claro, contamos com o seu like, com o seu compartilhamento, e o principal, contamos com a sua inscrição para que o nosso vídeo possa chegar em mais e mais torcedores. No vídeo de hoje, então, falamos sobre Arthur Melo, possível reforço do Santos para a sequência de 2026, e o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.